falar com você. Romanos, capítulo de número 12. Que diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do ministério do Senhor Jesus. Como que o Senhor Jesus, ele se comportava com os ímpios e com os religiosos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele se assentava na mesa junto com os pecadores. Mas quando ele se deparava com algum religioso, com algum fariseu, com algum chefe da sinagoga, homens que se julgavam de Deus, ele confrontava com esses homens a respeito do caráter deles. Então, para ímpio, Jesus, ele pregava salvação. Para aqueles que se julgavam de Deus, ele pregava sobre caráter. E esse deve ser o nosso comportamento no que diz respeito a ímpios e no que diz respeito a cristãos, vamos se dizer assim. Para ímpios, eu vou pregar salvação, eu vou pregar reino, eu vou pregar vida eterna. Mas para aqueles que estão dentro da igreja, eu vou falar a respeito do caráter. Por quê, pastor? Porque muitos estão querendo que a palavra de Deus venha se encaixar com o modo de vida que eles querem viver. Muitos estão dentro da igreja dizendo que alguns pecados que Jesus confrontava há 2000 anos atrás, nos dias atuais não precisam mais ser confrontados. E eu quero te dizer uma coisa: o que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado nos dias de hoje também. As pessoas, elas querem mudar a palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: aqueles que querem mudar a palavra de Deus é porque nunca foram transformados através dessa palavra. Pastor, então qual é a palavra que o Senhor tem para essa geração? Eu vou te dizer. A palavra que eu tenho para essa geração é santidade. Lá no livro dos Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que é que eu tenho que me santificar? Eu não me santifico para ser salvo. Porque se eu disser para você que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando o poder da graça. que é o que está escrito, pessoal, lá em Efésios.
Está escrito lá em Efésios, porque pela graça sois salvos. Mediante ao que, pastor? Mediante a fé. E isso vem de quem? Isso vem de Deus. É dom gratuito de Deus. Então, ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Eu fui salvo. E porque eu fui salvo, então eu vou andar em santidade. Presta atenção nisso. A primeira coisa que o ímpio deve fazer é ir a uma igreja e ouvir a palavra da salvação. Se bem que hoje está bem difícil hoje, né? Pregar salvação nas igrejas, é ou não é, pessoal? Se bem que hoje está meio difícil. Ultimamente não está se pregando mais salvação. Mas o que o ímpio tem que fazer ao ouvir a palavra da salvação? Se você não ouve lá na tua igreja, você vai ouvir aqui na live. Eu vou falar de salvação. A primeira coisa que o ímpio ele tem que fazer ao ouvir a palavra da salvação é reconhecer Jesus como o Salvador da sua alma. E a segunda coisa, pastor, a segunda coisa é andar com Ele. Andar com Jesus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E pelo fato de Enoque ter andado com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus tomou Enoque para si. Deixa eu falar uma coisa. Deus não vai tomar pessoas que vivem uma vida dupla dentro da igreja, que é uma coisa na igreja e outra fora. Deus não vai tomar para si a pessoa que está dentro da igreja, mas vivendo no pecado. Deus não vai tomar para si a pessoa que está dentro da igreja, mas com mágoa. Deus não vai tomar para si a pessoa que está dentro da igreja, mas vivendo na prática do pecado. Deus não vai. Porque, pessoal, o que quer dizer a palavra pecado? A origem da palavra pecado quer dizer errar o alvo. A pessoa errou, a pessoa caiu, a pessoa transgrediu a lei do Senhor. Está escrito lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que é o pecado que separa o homem de Deus. É quando a pessoa ela transgride a lei, esse pecado na qual ela está vivendo na prática, então vai separar ela de Deus. Então, o que é iniquidade? A iniquidade, pessoal, ela é o pecado evoluído. É quando o pecado entra em uma evolução. É quando a pessoa peca, mas não nasce dentro dela o fruto do arrependimento. Iniquidade é quando a pessoa cai, mas não tem vontade de se levantar. Ela quer viver na prática do pecado. Iniquidade é pecado planejado. É quando a pessoa ela maquina o pecado e ela coloca esse pecado em prática. Então, por que a pessoa ela peca? A Bíblia fala, por causa da sua própria cobiça. Ela olha, ela deseja e ela quer aquilo para ela. Mas esse pecado vai separar ela de Deus. E é depois do pecado que ela entra na iniquidade. É quando o pecado entra em evolução. Caiu, mas não tem desejo de se levantar. Pecou, mas dentro dela não tem mais o fruto do arrependimento. E deixa eu falar algo forte e profundo para todos vocês. Ninguém vai ir para o inferno por causa do pecado que cometeu. Ninguém. Porque se tem uma coisa, pessoal, que todos nós aqui temos em comum, é pecado. Todo mundo aqui já pecou. Todos nós já pecamos. Então o que é que vai levar uma pessoa para o inferno?
é a falta de arrependimento. A pessoa ela não vai para o inferno porque peca. A pessoa ela vai para o inferno porque ela não se arrepende do pecado que cometeu. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Agora presta atenção. Todos nós somos pecadores. Está escrito na palavra de Deus que todos nós pecamos. A nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos uma natureza de Adão. Todos nós somos pecadores. Só que lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 13, está escrito que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Não podemos. Nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Porque as pessoas, elas querem dar desculpa pelo pecado na qual elas estão vivendo. Elas não querem se arrepender, elas não querem abandonar a prática do pecado que elas estão vivendo. E deixa eu falar algo forte para vocês, pessoal. Hoje a live tá demais. Não saia, porque Deus vai falar com você. A sua carne, ela é pior do que Satanás. Que isso, pastor? Você quer que eu te prove? Então bora lá. Lá na cruz, Jesus, ele venceu o diabo. O diabo já é um derrotado. A sua carne, você tem que vencer todos os dias. Se esse exemplo não é o suficiente, eu vou te dar outro. A gente pode usar o nome de Jesus para expulsar Satanás, para expulsar o diabo. Agora eu duvido você usar o nome de Jesus para expulsar sua própria carne. Então a sua carne, ela é pior do que o diabo. Aí nós vamos lá para a história de José. Porque José, ele era um jovem que conhecia a sua natureza. José, ele era um jovem que sabia qual era o seu limite. Então José, ele não brincava com a sua natureza. Deixa eu falar algo para você. Jesus falou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para você vencer Satanás, resistindo, orando, jejuando, se consagrando, ele vai fugir de você. Mas se tratando do pecado da carne, ele manda você fugir. Ele manda você fugir. Não brinque com a sua natureza. José sabia o seu limite, conhecia a sua natureza, não brincou com o pecado. Quando a esposa de Potifar se engraçou pro lado dele, ele não ficou de conversinha com ela não. Ele correu. Agora, olha só, em contrapartida, Davi, ele brincou com a natureza pecaminosa dele. Davi, quando ele viu Betseba tomando banho, ao invés dele fechar a janela, correr para dentro do quarto e ficar lá trancado, não. Ele cobiçou, ele desejou, ele quis tomar aquela mulher para ele. Ele brincou com a natureza pecaminosa dele. Por isso que Davi caiu. Não brinque com a sua natureza pecaminosa. E você vê que José, ele tinha tudo para cair com a esposa de Potifar. Ele tinha tudo. Ele poderia cair com ela que ninguém ia ficar sabendo. Mas é aqui que tá. Caráter eu não mostro quando eu estou na frente dos outros. Caráter eu mostro quando ninguém está me vendo. É forte, hein, pessoal? Caráter eu não mostro. Eu vou repetir isso daqui. Eu não mostro que eu tenho caráter quando eu estou na frente dos outros. Eu mostro que eu tenho caráter quando ninguém está me vendo. Só que a pessoa, ela usa o tempo da graça
para dar desculpas para o pecado. É como se a pessoa tivesse com a mente cauterizada. O que é uma pessoa com a mente cauterizada? Uma pessoa com a mente cauterizada, ela inverte os valores. O errado para ela é certo e o certo para ela é errado. A pessoa que está com a mente cauterizada, ela é capaz de usar a própria palavra de Deus para dar desculpa pelos pecados que ela comete. É aquela pessoa que vive na prática da mentira e ela tem coragem de falar assim, ó, eu minto mesmo, Abraão mentiu. É aquela pessoa que cai no pecado do adultério e ela fala assim, ah, mas Davi também caiu. Se Davi caiu, também eu posso cair. É aquela pessoa que vive na prática da embriaguez. Ela fala assim, eu bebo mesmo, Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho. Eu tomo mesmo. E ela toma da 1 até a 51 e enche a cara. E usa a Bíblia para fortalecer o pecado da carne. É, pessoal, é desse jeito. Então, olha o que acontece. Está no poder da graça. No tempo da graça, o que a pessoa ela quer fazer? Ela quer viver na prática do pecado. Só que entenda isso. O tempo da graça é mais exigente do que no tempo da lei. Por quê, pastor? Porque no tempo da lei, a pessoa só era condenada se fosse pega no ato. A pessoa só era apedrejada até a morte se ela fosse pega no ato. No tempo da graça, Jesus falou, olha, se você olhar para uma mulher e desejar no teu coração, você já se prostituiu com ela. No tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. No tempo da graça, Jesus falou, olha, se te ferir numa face, dê a outra. Então o tempo da graça é mais exigente do que no tempo da lei. No tempo da graça a pessoa era pega no adultério e morria na hora. No tempo da graça a pessoa não morre na hora, a pessoa vai morrer depois. Mas é aqui que está o perigo. É porque não morre agora, vai morrer depois. Aí a pessoa vai vivendo no pecado como se tivesse tudo bem. E ela vive uma vida de aparência, que é o que está escrito lá em Apocalipse. Tem vida, olha só, tem nome, melhor dizendo, de que está vivo, mas já está morto. E presta atenção, olha só Jesus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o próprio Espírito de Deus. Quem foi que levou Jesus para o pináculo do monte? Foi Satanás. Para o deserto, quem levou o Espírito de Deus. Para o pináculo do monte, quem levou foi Satanás. Tem gente que está subindo, mas é Satanás que está levando. E tem gente que está indo para o deserto, mas no deserto, Deus está aperfeiçoando o poder dele na fraqueza dessa pessoa. O que você não pode fazer é olhar para o teu sucesso, e dizer assim, ó, Deus está aprovando o meu sucesso. E pessoal, sucesso não é sinal de aprovação de Deus. Não é. Como não, pastor? Não é. Jesus falou que você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então sucesso não é sinal de aprovação de Deus. Jesus falou assim, ó, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome? Senhor, Senhor, nós não fizemos milagres e maravilhas? Senhor, nós não abrimos os olhos do cego, não curamos enfermos? E ele vai falar naquele grande dia, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? Você teve muito sucesso, mas não teve minha aprovação. Agora eu vou falar um negócio aqui. Segura aí, pessoal. Eu falei que hoje o pau ia quebrar.
Tem muitos homens e mulheres que Deus está usando, só que Deus não está aprovando. Tem muitas igrejas que Deus está usando, mas não está aprovando a conduta dela. Presta atenção. Não é porque Deus me usa que Ele aprova o que eu faço. Não é. Não se engane. Sucesso não é sinal de aprovação de Deus. Moisés tocou na rocha, saiu água. O povo ficou feliz da vida, bateu até palma para Moisés. Só que Deus não aprovou. E tem muitas pessoas que estão tendo sucesso, só que estão sendo reprovadas por Deus. Agora deixa eu falar algo para você. Algo forte. O pior fracasso de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, é ela ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Por isso que você não pode avaliar a sua comunhão com Deus com conquistas. Porque o povo estava no meio do deserto. Eles oravam. A Bíblia fala que Deus não deixou o povo padecer necessidade. Tinha fome, Deus mandava maná. Estava no frio, Deus mandava a coluna de fogo. O povo estava no meio do deserto. A Bíblia fala que nem as vestes deles envelheciam. Mas quando foi para entrar na terra prometida, só entrou Josué e Caleb, homens de 20 anos para baixo. Porque a maioria do povo estavam tendo sucesso, mas eles não estavam tendo a aprovação de Deus. Cuidado com o sucesso que você está tendo. Não avalie a sua vida espiritual pelas coisas que você conquistou. Porque conquista não é sinal de aprovação de Deus. Presta atenção. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Mas quem levou Jesus para o pináculo do monte foi Satanás. Tem muita gente indo para o deserto, mas é Deus que está com ela. Ela vai vencer. Mas tem muita gente que está subindo, mas é o diabo que está levando. Compartilha essa live aí, pessoal. E já vai se inscrevendo aí no meu canal. Isso, no YouTube. Vai se inscrevendo. Agora, presta atenção. Por causa do pecado que muitas pessoas estão vivendo, muitas igrejas estão vivendo, as pessoas, elas não aprovam. E fica difícil para você ganhar as pessoas que estão no mundo, os ímpios, para Jesus. Tem pessoas que elas não vão em determinadas igrejas, não é porque Satanás não quer que elas vão para lá, não. Não é isso não, pessoal. É por causa de tanto escândalo que essa igreja já teve, o povo já nem acredita mais nessa igreja. E detalhe, tem pessoas que elas querem trabalhar na obra de Deus, evangelizando, ganhando almas, só que o comportamento dela não condiz com aquilo que ela prega. Como que você vai ganhar o mundo para Jesus? Você não vai ganhar, sabe por quê? Porque antes de você pregar para o mundo observa a maneira que você vive. Então, se você prega uma coisa e vive outra, você não vai ganhar o mundo para Jesus. Não vai? Como é que é? Não vai, não adianta você nem insistir. Por quê? Porque você prega uma coisa e vive outra. E você tem que entender isso. Que quando você se converteu, Deus te tirou do mundo. Só que a santificação vai tirar o mundo de dentro de você. Jesus não morreu na cruz, pessoal, para você sair do mundo. Não foi isso. Não. Ele morreu na cruz para tirar o mundo de dentro de você. É isso que você precisa entender. Tem muitas pessoas que elas saem do mundo e vão para a igreja, só que o mundo está dentro dela. Aí
Quando a igreja não influencia o mundo vai influenciar a igreja. Quando você não influencia o mundo vai te influenciar. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja, mas comportamento de pessoas mundanas. Porque elas chegaram na igreja, mas o mundo elas levaram para dentro. Então elas saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dela. Por quê? Porque você, quando se converteu, você saiu do mundo. Mas para você tirar o mundo de dentro de você, você precisa se santificar. Você precisa ter uma comunhão severa com Deus. E quando pastor, que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é quando você passar a ser uma pessoa inconformada. Você não pode se conformar com as coisas que o mundo oferece. Você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Porque Jesus falou: aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que você venha ter a vida eterna. Vou fazer a oração aqui agora por todos vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te renovar e te fortalecer. Ó Deus, eu oro, meu Pai, por cada uma dessas pessoas que aqui estão. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor falou com todos e vai falar com aqueles que ainda vão assistir essa live. Então, meu Deus, faça o milagre acontecer na vida deste homem e na vida desta mulher. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que está enfrentando uma luta, que está passando por dificuldades, que está desempregada. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a provisão para essas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pois é isso que eu te peço, para que o teu nome ele venha ser glorificado e exaltado. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Pede para o Espírito Santo descer sobre a tua vida. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem. Pede para ele descer sobre a tua vida nesta hora. Renova essa pessoa, Jesus, salva ela. Se tiver alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, escreve aqui nos comentários: eu entrego minha vida para Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Isso, um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Transforma, meu Deus, a vida dessa pessoa. Me visitar hoje aqui. Fala pra ele: eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante: Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Coloca o nome da sua casa, da sua família, para mim estar orando. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus, ele é contigo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.